Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Hoje nessa aula eu vim te ensinar a fazer a nossa mini bag margarida. Uma bolsinha super prática aí no dia a dia. Aqui no meio ela tem uma divisória e nessa partezinha de trás ela fica abertinha para você conseguir aí levar o celular e você consegue tirar ele e colocar com muito mais facilidade. E tem a outra parte, que é a parte da frente também, que dá para você colocar chave, documento, o que você for levar. Então, vem comigo projetar a nossa mini bag margarida. E vamos então para nossa lista de materiais. Aqui eu vou usar o nosso kitzinho, que ele já vem todo juntinho, o fundo, a divisória e a tampa. Então, ele é todo agrupadinho, tá bom? Então, ele fica dessa forma. Vou usar também uma agulhinha 6,5. Essa eu vou usar 6,5. E a gente vai precisar também de uma agulhinha mais fininha. Aí pode ser a opção que você tiver, tá? Vou usar aqui também uma alça de corrente. E vamos usar o fio de malha. Eu vou usar esse fio aqui, ele é 36 milímetros, mas você pode usar o fio que você tiver, tá bom? E a lista de materiais você encontra aqui na descrição desse vídeo. Meninas, vamos começar então preparando a nossa base, tá? Então, eu vou entrar aqui em um dos furinhos, laço o fio e trago aqui pra frente. Quero falar pra vocês, deixar um pedacinho de fio, tá? Deixa um pedacinho de fio que a gente vai usar ele, tá bom? Pode deixar bem grandinho aí, deixar aqui uns 50 centímetros, tá? Que a gente vai usar ele, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou entrar no outro furinho, laçar o fio do novelo, trazer pra frente, fechar. Entro aqui, laço o fio, trago pra frente e fecho. E vou trabalhando aqui pontos baixíssimos, tá? Por todos os furinhos dessa peça. Cheguei aqui, então, no último furinho. Lembra aquele fiozinho que eu deixei lá no início? É ele que eu vou usar agora, tá? Então, eu entro aqui no último furinho, laço aquele fiozinho e trago aqui pra frente. Trouxe pra frente, passo dentro desse daqui, ó. E puxo todo ele. Esse foi o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Entro aqui embaixo dele, pego o fiozinho e jogo pro outro lado. Tá vendo? E daqui de onde ele tá saindo, ó, tá vendo que esse fiozinho aqui, ele veio lá de trás e tá passando pra cá, certo? Então, eu vou entrar com a minha agulhinha de trás pra frente. Dessa forma, vou pegar o fiozinho e jogar ele lá para trás, ó. Fazendo aqui, então, um ponto baixíssimo fake. Tá vendo, ó? Então, ficou dessa forma aqui. E agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Vou entrar aqui, ó, no mesmo lugar onde está aquele fiozinho que a gente deixou no início. Acabamos de usar ele. Laço o fio do novelo, trago pra frente e fecho. Aqui, meninas, eu não vou esconder esse fiozinho aqui, tá? Deixo ele aqui do ladinho que a gente vai usar ele. Então, vamos trabalhar aqui pontos baixos. Tô entrando aqui, ó, no meio, nosso ponto baixíssimo, tá vendo? No meio dele, ó.
Cheguei aqui, então, na quina, tá? Todas as quinas aqui tem um furinho bem aqui no centro. Nele, vamos fazer 3 pontos baixos, tá? Então, eu vou entrar nele e fazer um ponto baixo. Vou entrar nele de novo, fazer mais um ponto baixo. Eu vou entrar nele mais uma vez e fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui, um em cada furinho. Um. E um. Cheguei aqui, então, na outra quina, vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dentro do mesmo furinho, faço um ponto baixo. Dentro do mesmo furinho, mais um ponto baixo. E dentro dele de novo, mais um ponto baixo. Tá vendo? Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto baixo em cada furinho. E na esquina, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo furinho. Olha só, já fiz aqui, então, a minha base, tá? Vou aqui pro nosso último furinho. Então, entra aqui, laço o fio do novelo e trago pra frente. Agora, eu vou pegar aquele fiozinho, ó, que eu deixei lá no início. Agora, eu pego ele e laço aqui e fecho esse último ponto, ó. Fechei, trago todo esse fiozinho pra frente. Tá vendo? Esse foi o primeiro ponto baixo que fizemos. Vamos entrar aqui em cima dele. Pegar esse fiozinho e jogar pro outro lado. Tá vendo? E de onde ele tá saindo, ó, vem com a minha agulha de lá pra cá. Eu pego aqui, ó, nessa alcinha aqui e nessas duas, tá vendo? Pego esse fiozinho aqui e jogo ele lá para trás. E aqui eu vou ajeitar. Vai ficar tudo retinho. Tá vendo, ó? Nossa base preparada. Agora, vamos subir a nossa bolsa. Agora, vamos, então, trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos para subir a nossa peça, tá? Vou usar o fiozinho do novelo. Venho nessas alcinhas aqui, ó, tá vendo? E aqui que a gente vai fazer nosso ponto baixo, ó. Sempre usando o fiozinho do novelo. Então, só uma carreira de pontos baixos, tá? Sem segredo, pegando apenas nessas alcinhas aqui, tá? Então, vou fazer essa carreira, que aqui não tem segredo, e volto com vocês para nós fazermos nossa próxima carreira. Ó, tô chegando aqui no finalzinho, então. Ó, dou uma certa alturinha e jogo esse fiozinho lá para trás. Fiz aqui, então, uma carreira de pontos baixos. Agora, vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos, que é a nossa carreira de pontos baixos alongado, tá? Então, como que é? Então, tá aqui o nosso ponto baixo, a gente vai entrar embaixo dele, laçar o fio do novelo, trazer ele pra frente e fechar o nosso ponto. Tá vendo? Essa é a nossa carreira de pontos baixos alongado. Então, eu tenho aqui meu ponto baixo, entro embaixo dele, laço o fio, trago pra frente. Aqui eu vou pegar meu fechamento, ó, e fechar o meu ponto. Certo? E vamos repetir, ó. Laço o fio, trago pra frente e fecho meu ponto. Eu gosto de fazer assim, ó. Entro embaixo do meu ponto, laço o fio e trago pra frente. Eu não gosto de só fechar, tá? Porque, ó, o meu ponto, ele fica meio torto, sabe? Eu gosto que ele fique um Vzinho bem bonitinho. Então, eu entro aqui, laço o fio, trago pra frente, o dedinho segurando esse ponto, tiro a agulhinha do fio, tá vendo, ó? E entro aqui na frente dele, tá vendo, ó? E fecho. Ó, pra você ver, ele fica um pontinho mais Vzinho, sabe? Fica mais bonito. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Então, essa carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos.
e vou fazer ponto baixo por toda essa carreirinha, tá? Então, chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Ó, chegamos aqui, então, no nosso último pontinho. Quando formos fechar esse ponto baixo, a gente vai usar aquele fiozinho que a gente deixou lá no início. Tá vendo, ó? Então, eu pego ele e com ele que eu vou fechar esse ponto, ó. Trago pra cá, puxo todo ele e jogo ele lá pra trás. Lembrando que na primeira carreira de pontos baixos que a gente fez, a gente fechou com o próprio fio do novelo. Agora, com essa carreira de pontos baixos alongado, a gente vai fechar com o fiozinho que a gente deixou lá no início, tá? Fechamos aqui, então, essa carreira, tá? E vamos para nossa próxima carreira. Essa carreira, a gente vai fazer um pontinho diferente, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui, ó. Aqui tá a alcinha do nosso ponto baixo, certo? Eu vou pegar apenas em uma alcinha e vou virar. Entro aqui, tá vendo? Apenas em uma alcinha. E em cima dele, eu tenho essas duas alcinhas, certo? É o aqui da frente e o de trás. A gente vai entrar lá de trás, ó. Tá vendo? Laço fio do novelo, laço fio, trago ele pra cá, ó, e aqui a gente vai fechar um ponto baixo. Vamos repetir? Eu venho aqui, aqui tá meu ponto baixo, venho em uma alcinha, em cima desse ponto, ó, tem essa alcinha da frente e a alcinha de trás. Eu dou uma certa alturinha aqui, ó, e pego apenas a alcinha de trás, ó, tá vendo? Entro aqui, laço fio, trago pra frente e fecho. Entendeu? Vamos de novo. Aqui o nosso ponto baixo, entro apenas em uma alcinha. Em cima desse ponto, tem esse Vzinho aqui, tá vendo? Apenas uma alcinha aqui e uma aqui. Então, eu dou uma certa alturinha aqui, ó, tá vendo? É nessa aqui que eu vou pegar. Então, eu entro apenas nela, laço fio e fecho aqui um ponto baixo. De novo, vem apenas em uma alcinha e alcinha lá de trás. E um ponto baixo. Venho nessa alcinha da frente e na alcinha aqui de trás, um ponto baixo. Tá vendo? Alcinha da frente, alcinha lá de trás e faço um ponto baixo. Alcinha da frente, alcinha de trás, fecho um ponto baixo. E vou repetindo, então, esse mesmo pontinho por toda a nossa carreira, tá? A lateral agora. Olha só, meninas, chegamos, então, na lateral. Tá vendo que tem essas duas alcinhas aqui, certo? O que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui embaixo, ó, tem um ponto aqui e um ponto aqui? Então, fizemos um aumento aqui, um ponto aqui, aumento aqui, certo? Então, temos aqui, ó, esses dois pontinhos. E quando a gente vem aqui pra cima, subindo ele, ó, na mesma direção tem um ponto aqui e outro aqui, certo? E a gente vai fazer, ó, essa alcinha aqui é desse ponto. E essa alcinha aqui é desse ponto, certo? Então, a gente vai fazer o quê, ó? Vou pegar aqui uma agulhinha mais fininha, tá? Então, eu vou entrar aqui nessa alcinha, na alcinha de cima, tá vendo? E vou pegar, ó, em uma das alcinhas, tá vendo, ó? Entro aqui no furinho. Entrei no furinho, laço o fio do novelo, trago esse fio todo aqui pra frente, ó. Tá vendo? E aqui eu fecho ponto baixo. Vamos repetir? Então, eu venho nessa alcinha aqui da frente, na alcinha aqui de trás, tá vendo? E venho aqui, ó, em um furinho em uma das alcinhas, ó, entro dentro do furinho, ó. Entrei, laço o fio do novelo, trago os fiozinhos aqui pra frente, ó. Tá vendo? Trouxe pra frente e vou fechar meu ponto baixo, certo? Tiro aqui e vou continuar
com a outra alcinha, com a outra agulha, tá? Então, eu entro aqui e na alcinha de cima. E faço um ponto baixo. Alcinha aqui da frente, alcinha de trás, laço o fio e fecho um ponto baixo. Alcinha da frente, alcinha de trás e fecho um ponto baixo. Alcinha da frente, de trás e ponto baixo. Então, eu vou fazendo dessa forma até o finalzinho, tá? Chegamos aqui, então, do outro lado, vamos repetir o que a gente fez, tá? Tira aqui, vou pegar uma agulhinha menor. Vou de novo, ó. Lembrando que no meio aqui tem 2 pontos, tá? Na mesma direção, também tem um ponto aqui e outro aqui, tá? A gente vai trabalhar esses dois dentro aqui, ó, dos furinhos da nossa lateral, tá? Então, eu vou entrar aqui em uma alcinha, vou entrar na alcinha de trás e vou entrar em um dos furinhos, tá vendo, ó? Entro aqui, laço o fio do novelo e trago ele aqui pra frente, ó. Trouxe pra frente, eu fecho um ponto baixo. Vamos repetir do outro lado. Entro aqui e entro na alcinha de trás, certo? Agora, vamos entrar aqui na outra alcinha, no outro furinho, tá? Entro aqui, laço o fiozinho, trago ele aqui pra frente, dou uma certa alturinha e fecho meu ponto. Então, fizemos aqui pontos baixos também, tá? Vou trocar a minha agulha e vou seguir fazendo o mesmo ponto até ali o finalzinho. É só repetição dessa vez, tá? Cheguei aqui, então, no último ponto. Quando formos fechar esse ponto, a gente vai pegar aquele fiozinho que a gente deixou lá no início, tá? E com ele que vamos fechar esse pontinho aqui. Ó, esse foi o primeiro pontinho que fizemos. Eu vou entrar aqui, ó, na alcinha de cima, pego esse fiozinho, jogo ele lá pra trás. Onde ele tá saindo, vem com a minha agulha de trás pra frente, ó. Pego esse fiozinho e jogo ele lá para trás. Eu faço desse jeito porque quando eu faço o fechamento com esse fiozinho, o acabamento da parte de trás, ele fica mais bonito se a gente só usasse o fio do novelo, tá bom? Então, é por isso que eu tô usando dessa forma. É claro que se você não quiser, você pode usar do jeitinho que você tá acostumado, tá bom? Dessa forma, eu garanto pra vocês um acabamento mais bonito, tá bom? Então, agora vamos pra nossa próxima carreira. Porque olha só como tá ficando uma belezinha, né? Vamos então pra nossa próxima carreira, tá? Deixa aquele fiozinho de lado e vamos com o nosso fiozinho do novelo, pegando apenas nessas alcinhas aqui de trás, ó. E vamos trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos. Agora, vamos repetir o que fizemos aqui, ó. Uma carreira de pontos baixos, uma carreira de ponto alongado e o nosso ponto baixo trabalhado, tá bom? Então, vai ser 3 aí repetições de ponto para formar esse pontinho aqui, tá bom? Então, eu vou vir nessas alcinhas aqui de trás, ó, só fazendo pontos baixos. Fiz aqui, então, uma carreira de pontos baixos. Fiz aqui o último ponto. Dou uma certa alturinha e jogo ele lá para trás. E vamos trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos alongado, tá? Então, no início do vídeo eu explico certinho o que é um ponto alongado, tá? E vou fazer aqui, então, mais essa carreira.
vou fazer esse ponto, então, por toda essa carreira. Chegamos aqui, então, no nosso último ponto dessa carreira. Então, quando formos fechar ele, vamos usar aquele fiozinho que deixamos lá no início, ó. Com ele que vamos fechar o nosso ponto. E vamos, então, para nossa carreira de pontinho trabalhado. Para você aprender a fazer ele, é só você voltar a carreira e fazer de novo, tá bom? É só voltar nessa carreira aqui e é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, tá? A diferença é que aqui, né, não tem mais alcinha pra gente pegar. Então, a gente vai fazer ponto contínuo normal, sem pegar nas alcinhas, porque aqui não tem, tá? Então, a gente vai fazer essa carreirinha aqui. Pego nessa alcinha aqui e na alcinha de trás. E faço um ponto baixo. Pego nessa alcinha aqui e na alcinha de trás. E faço um ponto baixo. Alcinha da frente e na alcinha de trás. Alcinha da frente e alcinha de trás. E vou repetindo por toda essa carreira, tá? Olha só, meninas, vim mostrar pra vocês quantas carreiras que a gente já fez, tá? Então, aqui embaixo tem uma carreira de pontos baixo, uma carreira de ponto alongado e o nosso ponto trabalhado, certo? Então, aqui temos 3 pontos. Aqui é a mesma coisa, ó, 3 pontos. Então, 3, 6, 9, 12. Até aqui fizemos 12 carreirinhas, tá bom? Vamos fazer pegando aqui, ó, nessas alcinhas, tá vendo? Já comecei aqui a nossa carreira de pontos baixos. Só pontos baixos, tá? Ó, chegamos aqui, então, bem no centro, tá? Vamos trocar aqui a agulha. Vamos entrar aqui nessa alcinha. E aqui, ó, em uma alcinha da nossa peça, tá vendo? Tem um furinho aqui. Então, a gente vai entrar aqui, entro aqui pra fazer um ponto baixo. Entro aqui, ó, no furinho da minha peça, laço o fiozinho do novelo, trago ele aqui pra frente, fecho um ponto baixo. A mesma coisa do outro lado, ó. Entro aqui pra fazer um ponto baixo. Entro aqui na minha alcinha, né? E vou entrar aqui, ó, na outra alcinha da minha peça, tá vendo? Laço o fiozinho e faço aqui um ponto baixo. Troco a minha agulha e vou seguir fazendo um ponto baixo, os pontos baixos, até do outro lado. Chegamos aqui no meio, então, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo, pegando aqui em uma alcinha, tá? Faço um ponto baixo aqui dentro dele. E a mesma coisa do lado, ó. Entro aqui no meu ponto e no furinho.
e faço aqui um ponto baixo. Dou uma certa alturinha e jogo esse pontinho lá para trás, fiozinho lá para trás. E vamos seguir fazendo aqui, ó, o que eu ensinei pra vocês. Fizemos aqui, então, um ponto baixo, vamos pro nosso ponto baixo alongado e depois finalizar aqui com o nosso ponto baixo trabalhado. Meninas, olha só, quando a gente chega aqui do ladinho, a gente não entra no furinho de novo, tá bom? Então, a gente entra aqui embaixo do nosso ponto, vai do ladinho aqui, ó, mas não entra no furinho, tá? Olha só, meninas, vamos fazer então o nosso último pontinho aqui. Pega a alcinha da frente, a alcinha lá de trás, laço o fio e fecha um ponto baixo. Esse ponto baixo vamos fechar da forma igual que a gente tem feito, tá? Toma uma certa alturinha e joga esse fiozinho lá para trás. E vamos finalizar aqui com uma carreira de pontos baixíssima. Então, entre um pontinho e o outro, vamos entrar aqui. Vou pegar meu fechamento. Laço o fiozinho do novelo e trago para frente. Entro no próximo ponto, laço fio, trago para frente e fecho. Só pontos baixíssimos, tá? Aqui eu vou mostrar uma coisinha pra vocês, meninas. Se vocês fizerem uma carreira de pontos baixos, normal, só ponto baixo em todo o furinho. Vou fazer mais um pouquinho pra vocês verem o que eu tô falando, tá? Ó, vocês podem ver que ele fica mais abertinho aqui, tá bom? Se você gosta desse jeito, ok. Aqui eu vou fazer diferente, tá? Olha só. Vou encontrar bem o meu meinho aqui, tá? E quando eu chegar, faço aqui um ponto baixíssimo. Vou encontrar aqui o meinho, tá? Que vai dar aqui nesses dois pontos. Eu vou puxar bem, ó. Puxo bem, pulo esse e entro no próximo. E aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Pra isso, eu vou puxar bem pra esse ponto ficar bem apertadinho, tá? E vou seguir fazendo ponto baixo, baixíssimo normal. E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Quando eu fecho aqui a minha peça, ó, ele fica um espaço bem menor, tá vendo? Ele fica mais justinho aqui, ó, com a minha divisória, tá vendo? Então, eu vou fazer desse jeito, tá? Só pra ele ficar mais justinho. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Cheguei aqui, então, na lateral, pulo 1, 2 e vou pro terceiro, mas eu tenho que puxar bem para esse ponto ficar bem apertadinho, tá? Entro no próximo aqui, puxo bem e faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo os outros, tá? Mas aqui já acabou. Então, aqui eu vou cortar o meu fio. Puxo aqui esse fiozinho. Esse foi o primeiro ponto baixíssimo que fizemos. Vou entrar aqui, ó, de cima pra baixo. Pego esse fiozinho e jogo ele lá pra cima. E da onde ele tá saindo aqui, ó, esse fiozinho aqui vai entrar aqui dentro. Tá vendo? E aqui dentro eu vou esconder esse fiozinho. Vou pegar aqui, então, o meu botãozinho. Vou cortar 2 pedacinhos de fio. É bom você fazer esse daqui que eu vou fazer quando você estiver subindo a bolsa, tá? Vai ficar bem mais fácil. Entro aqui no furinho. Jogo esse fiozinho lá pra trás.
Olha só como ficou. Agora vamos colocar nosso botãozinho aqui. Agora aqui eu vou ver onde eu quero colocar. E vou jogar esses fiozinhos lá pra dentro, e lá dentro eu vou dar nozinhos, tá? Olha só, já coloquei aqui então. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui a minha alça. Olha só, meninas, que belezinha. Até a alça tem um detalhezinho aí da nossa florzinha. Vou colocar aqui. Pô, conta aqui pra mim o que vocês acharam, hein? Olha aqui. E olha só, meninas, que linda que ficou. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Gostaram? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a nossa próxima aula.